A questão acriana marca um dos episódios mais intensos e decisivos da história sul-americana, envolvendo uma acirrada disputa territorial entre o Brasil e a Bolívia no final do século XIX e no início do século XX. No coração da Amazônia, uma região rica em seringueiras atraiu milhares de brasileiros em busca de uma vida melhor durante o ciclo da borracha. Contudo, essas terras eram reivindicadas pela Bolívia, que via nelas uma oportunidade de revitalizar sua economia. O choque entre os interesses brasileiros e bolivianos desencadeou conflitos armados e complexas negociações diplomáticas. Liderados por seringueiros destemidos, os brasileiros resistiram e o movimento culminou na anexação do Acre ao Brasil, oficializada pelo Tratado de Petrópolis em 1903. Este episódio não apenas redesenhou as fronteiras do país, mas também moldou o futuro de uma vasta e estratégica porção da Amazônia. Neste primeiro segmento, mergulharemos nos antecedentes históricos da disputa pelo Acre. A importância desta região, rica em seringueiras, era vital tanto para o Brasil quanto para a Bolívia. O Acre representava um potencial econômico imenso no ciclo da borracha, atraindo olhares cobiçosos de ambos os lados. Com a crescente demanda por borracha, o Acre se tornou um destino cobiçado por imigrantes brasileiros em busca de fortuna. O ciclo da borracha trouxe uma onda de seringueiros para a região, transformando a paisagem e a economia local. Vamos agora acompanhar o impacto dessa imigração e o dia a dia dos seringueiros. Enquanto os seringueiros enfrentavam condições adversas e desafios diários, as tensões entre o Brasil e a Bolívia aumentavam. A luta pela posse do Acre culminou em uma série de conflitos e negociações diplomáticas. Conheça agora os bastidores dessas negociações e os protagonistas que ajudaram a definir o futuro da região. Os bastidores das negociações e os protagonistas que ajudaram a definir o futuro da região do Acre durante as tensões entre o Brasil e Bolívia foram um conjunto de personagens históricos e diplomatas envolvidos em um contexto complexo, como o Plácido de Castro, líder militar e seringueiro. Foi fundamental na Revolução Acreana, organizando e liderando os seringueiros na luta pela anexação do Acre ao Brasil. Outro também importante é o conhecido como Barão do Rio Branco, que nada mais nada menos é do que José Maria da Silva Paranhos Júnior. Ele era como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Foi o principal diplomata nas negociações que resultaram no Tratado de Petrópolis em 1903. Sua habilidade diplomática foi crucial para evitar conflito armado em grande escala e assegurar o Acre para o Brasil. Agora, tratando sobre a Bolívia e os interesses estrangeiros, a Bolívia, que reivindicava a posse do Acre, estava envolvida em negociações com empresas internacionais interessadas na exploração dos recursos naturais da região, como a Casa Suárez, uma empresa anglo-boliviana que controlava parte do comércio de borracha na Amazônia. Outro também citado já neste documentário é o Acordo Final, que foi assinado em 17 de novembro de 1903, conhecido como Tratado de Petrópolis. O Brasil pagou à Bolívia uma indenização de 2 milhões de libras interlinas e cedeu uma pequena parte do território na região de Mato Grosso. Além disso, comprometeu-se a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que facilitaria o acesso da Bolívia ao Oceano Atlântico. Esses personagens e eventos moldaram o destino do Acre, consolidando a região como parte do território brasileiro. Rui Barbosa, em um artigo publicado em 2 de setembro de 1900, ironicamente intitulado Grandes Tempos, expressa sua perplexidade diante da atitude do governo brasileiro em relação ao conflito no Acre. Ele pondera que a história
nunca testemunhará um caso de neutralidade de um governo regular em frente à luta de suas províncias contra uma dominação estrangeira, referindo-se à inação do governo enquanto o Acre lutava pela sua liberdade. Rui observa que temos ali uma revolução de novo gênero, onde, ao invés de se rebelar contra o governo nacional, a população acreana organizou uma guerra contra a invasão estrangeira. Ele critica a inversão dos papéis tradicionais, onde o governo que deveria proteger seus cidadãos se mantém à margem do conflito. Rui, com sua fina ironia, chama esses tempos de grandes tempos, os quais temos a honra de testemunhar, sublinhando o absurdo e a gravidade dessa postura governamental. À medida que avançamos pela história da questão acreana e da construção da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, é impossível ignorar o impacto profundo nas populações locais, incluindo os povos indígenas e os imigrantes que viveram e trabalharam na região. As populações indígenas que há séculos habitavam essas terras foram severamente afetadas. Com a chegada de imigrantes e trabalhadores, seus territórios tradicionais foram invadidos e destruídos, forçando muitos a se deslocarem e abandonarem suas formas de vida. Este processo trouxe conflitos violentos, resultando em mortes e na perda de culturas inteiras. Além disso, o contato com os trabalhadores da ferrovia trouxe doenças desconhecidas que devastaram essas comunidades, agravando ainda mais o seu sofrimento. Por outro lado, os imigrantes que chegaram à região em busca de uma vida melhor enfrentaram desafios inimagináveis. As condições de trabalho na construção da ferrovia eram extremas, com jornadas exaustivas, alimentação insuficiente e a constante ameaça de doenças tropicais, assim como a malária. O resultado foi um índice alarmante de mortalidade, com muitos trabalhadores sendo enterrados em valas comuns, esquecidos pela história. No entanto, esses mesmos imigrantes deixaram uma marca indelével na cultura e na economia da região, trazendo novas práticas e contribuindo para a formação da identidade local. Diante deste cenário, a Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, inaugurada em 1912, foi marcada por altos custos, exploração de trabalhadores e negociações políticas e financeiras, sendo conhecida como a Ferrovia do Diabo devido às dificuldades enfrentadas durante sua construção. Essa ferrovia é considerada precursora da rodovia BR-364. À medida que avançamos para a próxima parte do nosso documentário, focaremos na importância duradoura da Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, não apenas como um marco da engenharia e uma via de transporte, mas também como um símbolo da luta e da perseverança do povo acreano. Vamos explorar como essa ferrovia impactou a região, seu legado e a forma como é lembrada e preservada hoje, revelando a complexidade e o valor histórico desse patrimônio imenso. A Estrada de Ferro-Madeira Mamoré é uma obra monumental que atravessa a história e a geografia da Amazônia. Construída em 1907, ela foi concebida para ligar Porto Velho, em Rondônia, ao rio Mamoré, em Guajará-Mirim, superando os obstáculos naturais dos rios Madeira e Mamoré. O principal objetivo da ferrovia era facilitar o transporte da borracha, um produto altamente valioso na época, e integrá-la ao mercado internacional, evitando as perigosas corredeiras que tornavam as navegações impossíveis em certos trechos dos rios. Além disso, outros países também financiaram essa construção, como os Estados Unidos, enviando engenheiros e diversos outros aspectos essenciais, que em sua maioria os engenheiros eram alemães, britânicos e americanos, para que assim houvesse o planejamento e a execução desse projeto.
Porém, a construção da ferrovia revelou-se uma tarefa titânica, cercada de desafios extremos. Em meio à densa selva amazônica, milhares de trabalhadores de diversas partes do mundo enfrentaram doenças tropicais, condições climáticas adversas e ataques de animais selvagens. A malária, a febre amarela e outras doenças dizimaram boa parte da mão de obra, e o trajeto que deveriam ter sido concluídos em poucos anos se estendeu por mais de 2 décadas. A ferrovia ganhou o apelido sombrio de Ferrovia do Diabo, devido ao alto custo em vidas humanas. Assim como a fala "cada dormente representa uma vida humana", ressalta que, por trás de cada trilho colocado e de cada estação erguida, estão as histórias de milhares de trabalhadores que sacrificaram tudo para que a Madeira Mamoré se tornasse realidade. Eram homens vindos de diversos cantos do mundo, atraídos pela promessa de trabalho, mas que encontraram condições de vidas desumanas, sem acesso a cuidados médicos adequados e submetidos a jornadas extenuantes em um ambiente hostil. Muitos não resistiram. Para muitos, a ferrovia se tornou uma sentença de morte. A construção da estrada de ferro Madeira Mamoré foi um empreendimento marcado por enormes desafios e tragédias. Idealizado pelo engenheiro norte-americano, que foi designado como Coronel George R. Church, o projeto visava superar as corredeiras intransponíveis dos rios Madeira e Mamoré, facilitando o escoamento da borracha e de outros produtos da Bolívia e do oeste do Brasil até o Oceano Atlântico. George R. Church obteve concessões do governo brasileiro e buscou financiamento em Londres. No entanto, seu projeto inicial foi interrompido devido aos desentendimentos e problemas contratuais, especialmente com a empresa Public Works, que processou Church por não cumprir suas obrigações. Esse processo resultou em uma pesada indenização contra Church, limitando suas chances de sucesso. Com essas dificuldades, a construção da ferrovia foi retomada por outros engenheiros e empreiteiros. A obra se estendeu por décadas, com sucessivos contratantes, até que, finalmente, em 1º de agosto de 1912, a estrada de ferro Madeira Mamoré foi inaugurada, conectando Porto Velho a Guajará-Mirim. No entanto, George Crunch acabou falecendo 2 anos antes da inauguração da construção, não podendo vê-la funcionando, que, por ademais, a ferrovia nunca alcançou plenamente seus objetivos econômicos, devido aos custos elevados, dificuldades técnicas e a mudança no mercado da borracha. A estrada de ferro Madeira Mamoré foi desativada em 1972, perdurando durante 60 anos com seus 366,75 km de trilhos. Apesar da inegável importância histórica da estrada de ferro Madeira Mamoré, o abandono e a alienação deste patrimônio representam uma perda irreparável para a memória nacional. A falta de investimentos adequados na restauração e conservação de seus vestígios, aliada à ausência de políticas públicas eficazes, reflete a um descaso alarmante com a herança cultural que a ferrovia representa. É imperativo reconhecer que cada trilho enferrujado, cada estação em ruínas, conta a história de milhares de vidas dedicadas a um sonho grandioso, que, se deixarmos desaparecer, apagará para sempre o capítulo crucial da história brasileira e amazônica. Para preservar e valorizar a estrada de ferro Madeira Mamoré, é crucial adotar medidas que garantam sua proteção e promoção, investir na restauração e conservação de seus remanescentes, apoiar projetos educativos que relatem sua história e promover o turismo cultural responsável são passos fundamentais para evitar que essa riqueza cultural se perca no tempo. A alienação do patrimônio histórico da Madeira Mamoré não pode ser a resposta. Pelo contrário, deve-se lutar para mantê-lo vivo e acessível, como um testemunho de perseverança e de luta. Tivemos a sorte de ir no ponto turístico de Porto Velho, Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e encontrarmos um ferroviário. Nessa oportunidade, aproveitamos para entrevistá-lo. Quero apresentar para vocês. Daqui do nosso tempo tem só essas coisinhas aí. O resto tudo foi programado já no entendimento desse pessoal que está tomando conta daqui. Agora eu vou perguntar para o senhor, qual foi o legado que a Madeira Mamoré deixou pra gente? Rapaz, só desprezo, só destruição, cara. Deixou a desejar. Porque depois, olha, aqui quando nós saímos daqui, eu tocava fogo nessa máquina 2 horas da madrugada para sair 7.
Aí nós saía às 7, chegava no Abonã 6 da tarde, dormia lá às 6 da manhã, ia chegar em Guajará meio-dia. Aí lá ia botar os carros para carregar borracha, castanha e gado. Aí com 2 dias nós vimos embora para cá. Essa história impactou muito sua vida? Não era, naquele tempo não era fácil, não, era muito trabalhoso. A gente não tinha, quando chegava aqui, tinha só dava tempo de ir em casa trabalhar para voltar de novo no outro tempo, porque aqui houve 25 trens aqui, máquina, locomotiva. Isso aqui era cheio de trilho aí. O trem entrava aqui dentro para descarregar as coisas, a borracha, a castanha, o gado. E minha filha cozinha, não tem muito o que contar, não, é o que vocês estão vendo aí, ó. Os que sabem a história mesmo, que eu tenho 76 anos. Os que sabem a história não tem nenhum vivo. Chegou aqui primeiro do que eu, chegou aqui já era antigo, já daqui na Estrada de Ferro. Você quer saber mais o que? Você considera mais importante para se lembrar sobre a ferrovia? Que lembra o passado, é isso aqui que vocês estão vendo. Entendeu? É um patrimônio, é uma história viva que você acabou que eu faço parte dessa história. Tudo que tem aqui eu vi quando começou isso aqui. Uma parte, né? Aí foi que eu fui. O negócio foi desmoronando, a gente foi se encostando. As mortes que aconteceram, elas foram muito trágicas? As mortes que aconteceram foram trágicas? Foi, meu filho, foi. Não, é o seguinte, a morte aqui era malária, um paludismo, chamava-se febre amarela. Aí depois os índios também matavam aqui. Os índios. Eles mataram muita gente aqui na construção da Estrada de Ferro, porque em cada 10 quilômetros ficava uma turma, caçaco. Chamava-se caçaco. Tá? Hoje chama-se peão. Aí eles nós construíamos 3 metros de trilho, os índios chegavam e matavam os caras. Aí para acabar com isso aí, botava 220 no trilho, os índios amanheciam tudo morto, eletrificado. Nossa estrada não tinha saído. Dos operários que vinham, muitos tinham dificuldade em construir a ferrovia por causa da doença tropical? Não, tinha assim, não tinha faculdade. É muito olhado que os caras aqui, quando a pessoa adoecia, só tinha o doutor Oswaldo Cruz aqui, o médico Oswaldo Cruz. Farquhar nunca veio aqui, só mandou o dinheiro, nunca veio aqui por causa dessa malária, entendeu? Aí, muitos morriam, outros moram no trecho. Cada domingo desse é uma vida que tem aí, jogado do lado da beira quando não é do encosto da linha, na beira da linha, que não podia parar o serviço aqui. E a vida continuava. E o que o senhor tem a relatar sobre toda essa história? Resumindo o que o senhor passou, o que o senhor viu e o que o senhor sabe sobre essa história, o que o senhor consegue relatar sobre isso? O que eu sei relatar é que o pessoal do meu tempo já não tem ninguém vivo mais. Aqui tiver uns 4 comigo é muito, se tiver. O resto já papocou tudo. E aí, resumo o que está aí, ó. Obrigada. Nada. Ao olharmos para a história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, percebemos que ela é muito mais do que apenas trilhos que cortam a Amazônia. Ela é um monumento à luta, à resistência e ao sacrifício de milhares de trabalhadores que enfrentaram condições inimagináveis para realizar um sonho, que não era apenas econômico, mas também humano. Cada trecho dessa ferrovia conta uma história de perseverança, mas também nos lembra do custo elevado que foi pago em vidas humanas e em culturas esquecidas. Hoje, mais de um século após sua inauguração, a Madeira-Mamoré permanece como um símbolo da capacidade humana de enfrentar e superar desafios extremos, mas também como um alerta sobre o que ocorre quando o patrimônio histórico é negligenciado e abandonado. A ferrovia que uma vez prometeu conectar mercados e nações, agora corre o risco de se perder na escuridão do esquecimento se não agirmos para preservá-la. Devemos nos lembrar que a preservação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré não é apenas uma responsabilidade dos governos ou de organizações culturais. É um dever de todos nós, enquanto sociedade, valorizar e proteger este legado, garantindo que as gerações futuras conheçam e compreendam o sacrifício e a coragem daqueles que vieram antes de nós.
A alienação deste patrimônio seria uma falha grave, uma perca irreparável para a nossa memória coletiva. Precisamos lutar para manter viva a história da Madeira Mamoré, não apenas nos livros ou museus, mas em cada trilho restaurado, em cada estação preservada e em cada vida que foi marcada por essa ferrovia. A Madeira Mamoré é nossa história, nossa identidade, e deve ser protegida e valorizada como tal. E assim, ao encerrar nossa jornada pela história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, fica o chamado para que cada um de nós reflita sobre o papel que essa ferrovia desempenha na formação da Amazônia e do Brasil como um todo, que possamos aprender com o seu legado, reconhecendo as conquistas, os erros e, acima de tudo, a importância de preservar nossas histórias para o futuro.